Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 376 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a Dani Marques, que gosta tanto de livro infantil que resolveu até escrever alguns. É verdade, olha aí. Eu sou a Dani, eu tô aqui com o Tan, que não é a Tan Linhas Aéreas, mas pode nos levar a diversas viagens literárias. Olha isso! Só queria lembrar que eu sou Tan antes da Tan, viu? Eles que roubaram o meu nome. E ainda eles mudaram pra Latam agora, né? Então. Eu tenho um filho que chama Lucas, né? Lucas Agueme Monteiro, aí juntou os dois. Aí pronto. Bom, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adri. E ela lendo pros filhos deve ser uma coisa muito louca. Eu acho que ela não consegue nem fazer isso sentada. Ela tem que ficar discutindo, ficar narrando, fazendo vozes. Eu quero ter essa oportunidade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é o meu pequeno príncipe, que adora ficar limpando os vulcãozinhos aqui de casa. Como assim? Que história é essa? Muito bem, gente. Nós estamos aqui para falar de livros, mais um pouquinho de livros. A nossa paixão pela leitura, que você já acompanha aqui no podcast literário. Este não é literário tem na semana que vem. Mas estamos aqui com a Dani e com o Tan, que também amam ler. E amam ler com seus filhos, assim como a gente. E a gente vai falar sobre a importância de ler com as crianças. Olha que legal. A ideia desse tema surgiu porque a gente gosta de ler com os filhos. A gente já falou um pouco aqui sobre isso em outras ocasiões. Já gravamos até um vídeo em que falamos sobre isso lá, né, pro YouTube. Mas por outros dois motivos também, porque os nossos dois convidados estão com projetos voltados pra literatura infantil. Olha que legal. Isso. É isso aí. Uhul, contribuição, hein? Pra sociedade. Então, ó, a Dani tá lançando o livro que é o irmão do Tem Princesa Aqui, que ela lançou há alguns meses, anos atrás, né? Quando que foi o Tem Princesa Aqui, Dani? Um ano e pouquinho atrás, mais ou menos. Um ano e meio, mais ou menos. Que fala sobre os hábitos das meninas, que são julgados e tal. A gente até gravou um programa na época sobre coisas de meninos, coisas de meninas, que foi muito legal. Foi muito antes da ministra Damares falar que azul é de menino e rosa é de menina. Rosa de menina. Nada a ver com isso, gente. Nada sobre isso. E agora ela tá lançando, tá fazendo financiamento. Tá fazendo é feio, não, né? É feio, fazendo é feio. Não, ela vai estar fazendo é feio. Agora, o fazendo não é tão feio assim. Tá fazendo financiamento coletivo pro novo livro e a gente quer ajudar a incentivar esse livro a acontecer. Então, Dani, conta pra gente um pouquinho do projeto do Tem Príncipe Que. Não, tem herói que. Tem herói que. Pois é, gente. A proposta do livro é o seguinte. Trabalhando com crianças já há cerca de 18 anos, a gente percebe que tem aqueles meninos que não se encaixam nesse perfil estereotipado do menino agressivo, machão, que gosta de luta, futebol, carrinho, velocidade. E aí ele vai mais pro lado da arte, da música, gosta de brincar quietinho e tal. Normalmente esses garotos são taxados de boiola, de gay, não sei o que e tudo mais. E a proposta do livro é trazer essa reflexão, que existem perfis diferentes de meninos. Tem um menino que é mais perfil de artista, ele curte a calmaria, não gosta de luta, mas tudo bem com isso, ou de repente ele gosta de dança e tudo bem que ele curta e tem esse perfil. E assim como o livro Tem Princesa Aqui, ele traz essa provocação para que os pais conversem com os filhos a respeito do tema, né? E a gente já tá nos últimos dias da campanha, né? Quem tá ouvindo na semana da publicação é a última semana, basicamente, para você colaborar e receber o livro em casa. Então entra lá no Catarse, né, Dani? Qual que é o link completo? catarse.me/ Tem herói que. Bem fácil. Tem herói que, tudo junto. Entra lá, conhece mais sobre o projeto. Tem um vídeo da Dani explicando sobre o projeto, sobre o livro, pra você conhecer mais. Ajuda a divulgar pra gente conseguir atingir essa meta aí, né? Isso, é uma campanha de pré-venda, né? O pessoal pergunta, é doação, tal. Não, não é doação. Você adquire o livro antes dele existir. A gente atinge a meta, publica, imprime e entrega na tua casa o livro. Então é uma aquisição. E colaborando com o projeto para que ele aconteça, se realize. Porque, gente, é muito caro publicar livro infantil. Então a gente
tem que encontrar alguns outros meios. É porque todas as páginas são coloridas e tal, né? Tem um custo mais alto do que um livro de páginas preto e branco, né? Isso, é ilustração, né? Mas vale a pena, é um investimento pra nossa geração aí. Muito bom. Então entra lá em catarse.me/TemHeróiCast e contribua com esse livro. E a Dani também é, assim, uma parceira e curadora do novo projeto do Tan e da Carol no Clube Ictus. Olha que legal. Uhul! Ela tá ajudando a gente bastante. Pra quem não tá sabendo ainda da última novidade do Clube Ictus, a gente lançou finalmente planos infantis. Olha que legal. Muito E bom. é bem ousado esse projeto de vocês, viu? Parabéns. Na verdade, assim, é um negócio que a gente já tem pensado há mais de um ano, mas a gente precisava de coragem e de capacitação pra seguir adiante. Uhum. E aí a gente decidiu lançar logo 4 planos, porque a gente ficou muito na dúvida qual idade que a gente vai atacar, que tipo de criança a gente vai começar, e a gente falou, não, se é pra fazer, vamos fazer mesmo. Então a gente começa com idade de 3 anos, que é o primeiro plano, de 3 a 6 anos, até o último plano que chega até 17 anos. Então são 4 planos, e aí cada um deles tem uma característica específica, cada um deles tem estilos de livros diferentes. A gente vai seguir a mesma toada do Clube Ictus, que é às vezes mandar livro com conteúdo cristão, às vezes não, quando não, normalmente mais virado para os clássicos, tendo uma preocupação ainda maior, porque a gente sabe que com adulto, quando a gente vai falar de algum livro, a gente consegue ousar um pouquinho ou apresentar uma literatura talvez um pouco contrária àquilo que a gente já defende, porque existe uma maturidade ali, e a criança não necessariamente. Uhum. Enfim, a gente também tá num período de pré-venda desses kits. O primeiro vai ser entregue só em outubro, mas para quem ainda assina em agosto, a gente tá falando em 2019, né? Para quem assina em agosto ainda, a gente tá com 50% de desconto na primeira Olha, mensalidade. que legal. Então é uma grande oportunidade aí. Muito E bom. assim, a Sim. ideia é pegar outubro, mês das crianças, e quem sabe trocar o seu presente do Dia das Crianças por uma assinatura no Clubinho Ictus. Cara, que da Se hora. você quiser Olha, mais cara. informações, clubeictus.com.br/clubinho. É o Muito Clubinho legal. Ictus. A gente já admira pra caramba o Clube Ictus. Chegou hoje aqui pra nós, a gente nem abriu a caixa. Chegou hoje. Vamos abrir amanhã. Os livros desse mês, né, que ainda não é do Clubinho, é o Clube Ictus regular. Olha, e falar nisso, tá pesada a leitura do próximo literário, hein, Dan? Caramba, mano. Tem que ler e fazer que a pausa, gente ler e vai fazer gravar pausa. daqui a pouco, é isso? Nossa, É, meu. o livro da semana que vem do literário. Sério, teve uma hora que eu falei, gente, eu vou desistir, vou falar pro Paulinho. Não vai rolar. É muito ruim, nossa, dá muito ruim na A gente. gente tá lendo o livro dos Mártires, do John Fox, pra falar sobre ele na semana que vem aqui no Irmãos.com também literário. Sim, tenso, super tenso. Eu terminei o primeiro capítulo, eu tive que ir pro banheiro chorar um pouco. Então vamos lá, vamos falar sobre o tema desse programa. A gente vai falar sobre a importância da leitura, começar desde cedo com as crianças. Eu ainda não decidi o nome do programa, mas quem tá ouvindo já viu lá no post a divulgação. Mas é sobre isso que a gente vai falar nesse programa literário especial do podcast Irmãos.com. Muito bem, gente. Que tema gostoso poder falar aqui com vocês, porque a gente sabe que vocês, assim como nós, são amantes da leitura e também, desde criança, incentivam os filhos, desde bem pequenos, incentivam os filhos com a leitura, né? Inclusive, assim, quando o Paulinho falou pra mim do programa, né, que a gente ia falar sobre leitura infantil e tal pras crianças, pros nossos filhos, do caso, também incentivando outras crianças pra lerem, eu falei, nossa, a gente precisa muito falar disso, precisa. Porque, assim, é até meio ousado o que eu vou falar agora, mas, assim, os nossos filhos gostam de ler. Os filhos da Dani, eu sei que gostam de ler também. O filho do Tan também gosta de ler. Uhum. Aí o pessoal fica assim, eu acho tão bonito criança que lê e tal. Aí eu queria tanto que o meu filho lesse. E assim, não é uma fórmula mágica, né? E nem algo assim que é certeiro. Ah, se você incentivar, a certeza que ele vai ler. Mas tem uma semente aí que eu posso dizer com 90% assim. E assim, Nossa, e na bem- nossa bem amostragem. Bem no chute, né? Na nossa amostragem, 100%. Na nossa amostragem, 100%. Então, eu só tô tomando cuidado pra dar uns 10% assim. Tipo, sabe igual você vai fazer a alternativa A, B, C Não, e o D mas, é o ó, outros? A gente tava num congresso essa semana, né? A gente tava brincando que essa coisa de estatísticas, pra você dar credibilidade, você tem que pôr vírgula no número. Então tem que ser 90,7% É,
de sucesso. Verdade, faz diferença. Sei que é. Não, sim, porque se a gente incentiva desde novinho e conta a história, e os pais gostam também, eu não conheci ainda um casal que goste muito de ler, que incentivou desde pequeno e que o filho não adquiriu esse hábito. Ainda não conheci. Mas o contrário já, viu, Dri? Ah, sim, o contrário já. Eu sou uma prova viva do contrário. Meus pais não liam nada, acho que até hoje quase não leem. Minha mãe começou a ler alguma coisinha agora, mas assim, minha casa nunca foi uma casa literária, assim. Tinha um monte de livro parado, mas era coisa de faculdade da época dos dois, e só. E assim, eu lia livros na escola, mas eu fui tomar gosto pela leitura mesmo, assim, depois do ensino médio. Aí entrou pra faculdade, eu fiz matemática primeiro, aí não lia quase nada, eu vim começar a ler de novo na segunda metade da faculdade, aí eu me apaixonei de novo, assim. Olha só. E assim, eu percebo muito isso que a Adri falou, porque em casa, assim, a Renata, minha esposa, ela gosta muito de ler. E eu também. Então, nossos filhos, eles estão acostumados a ver nós dois parados lendo. A gente tá sempre falando de algum livro. E é interessante porque o estilo de livros que eu leio, a minha esposa não gosta e vice-versa. Mas assim, o que eles veem é os pais lendo. Os pais ou estão com um livro físico, ou eles estão com um e-book na mão. Isso pra eles é muito natural. Então, até muito das brincadeiras deles de livros, ou eles já pegam um livro e ficam vendo. É muito legal, a gente percebe né? bastante isso, né? É como todo o resto, né, da nossa vida, né? Tudo que a gente faz na nossa rotina. Se aquilo virar hábito da rotina, é muito mais fácil da criança adquirir esse hábito, né? Eles espelham, né, nos pais, né? Não tem como. Então, mas aí tem uma coisa que a gente precisa falar também, é que eu também conheço casais que gostam muito de ler e acabaram não incentivando os filhos, e os filhos não adquiriram por osmose esse prazer pela leitura. Então, por mais que você goste, tem que incentivar também o filho a ler, né? Mas assim, a pessoa que gosta de ler, igual o Tan falou, vai estar lendo perto das crianças, a não ser que ele se esconda pra ler, né? Só leia no banheiro, coisa assim, aí a criança não vai ler. Mas porque as pessoas falam, nossa, mas meus filhos gostam tanto de celular, pegam e ficam um tempão mexendo no celular, porque vem os pais fazendo isso o tempo todo, né? Às vezes a gente tá perto das crianças, a gente tá no mesmo ambiente que as crianças, estão os dois adultos no celular e as crianças só olhando a gente fazer isso, e é o exemplo que a gente tá passando. Então, se a gente quer passar bons hábitos, a gente tem que fazer isso perto deles, né? Não dá pra fazer escondido. A Adri também não teve o exemplo dentro de casa. Seu pai até é de leitura e tal, mas ele lê a Bíblia. Lê a Bíblia, lia jornal, revista, essas coisas. Em casa, o que acontecia era o jornal. O que chegava em casa e eu via meu pai lendo, folheando, era o jornal, e eu passei a me interessar por leitura vendo o jornal e pegando... Eu lembro que era o Jornal de Piracicaba e vinha o Jornalzinho de Piracicaba junto, que era de domingo, né? Que vinha a edição especial. Isso era tão legal, né? Quando vinha jornal para as crianças. Aí tinha as atividades. Interessante que era só de domingo, né? Campo Grande domingo, também, era só de domingo que vinha. Aí eu fazia parte do Clubinho JP. Que olha isso. A única coisa que significava o Clubinho JP é que eu tinha uma carteirinha. Meu pai me mandou foto esses dias dessa carteirinha do Clubinho JP. E meu nome saía no aniversariante da semana, quando era meu aniversário. Nossa, fica se achando, saindo no jornal. Mas eu tava pensando que quando que despertou essa coisa da leitura foi por causa do jornal, assim. E na escola eu tinha o incentivo da leitura dos próprios professores. Mas sem dúvida nenhuma, quando eu lembro de leituras na infância, eu lembro da série Vagalume, que tinha aqueles livros de aventura deliciosos que a gente lê. Vocês todos leram a série Vagalume, né, gente? Tô olhando pra eles, 3 deles aqui. Você Gênio tem? de Crime, Então, Mistério dos 5 Estrelas e o Rápido Garoto de Ouro. Olha o Rápido aí. do Comprei pro Lucas os 3. Que Então, legal. eu fico pensando, será que as crianças vão gostar, né? Não sei. Ó, o Lucas terminou de ler O Gênio do Crime, agora ele ficou apaixonado. Ele não conseguia curtiu? largar o livro. Olha, Nossa, eu ainda queria demais. comprar O Cadáver Ouve o Rádio, que eu lembro que eu li, eu curti pra caramba. E eu falei, nossa, acho que esse o Dedé vai gostar. Não, os nossos filhos estão na idade, os meus aqui de casa, né, estão na idade que eu acho que vão curtir bastante, porque são aventuras gostosas, light, né? E eu nem sei, eles ainda são publicados? São publicados, sim. Eu comprei na Bienal faz uns 4, 5 anos. Acho que é a Global Editora que tá fazendo. Deixa eu confirmar isso. Ah, não é a É isso editora aí, ó. Ática, mas... Paga nós, Global, paga nós. Caramba, que legal. Então, aí assim, isso despertou muito o amor pela leitura. Eu falei, caramba, que aventura gostosa, né? Interessante, você sempre querer saber o que vem depois. É muito legal. Você Eu usar lembro a que sua vários, imaginação. assim... Mas sabe uma coisa? Que assim, eu acho que eu já devo ter falado em outro momento, mas eu comecei a ler pros meninos já desde muito, muito novo. Muito, tipo, Muito mesmo. barriga.
Porque assim, eu já gostava muito de ler. E aí eu pegava e lia em voz alta. Começava a ler em voz alta porque eu tava lendo, também. sabe? A gente fazia isso, combinava pra fazer isso junto. Porque a gente leu em algum lugar que se a gente lesse em voz alta enquanto o bebê estava na barriga, de alguma maneira já começava a acostumar com o ritmo da leitura. A narrativa, né? Pode ser uma grande besteira. Eu falava, não custa nada, eu vou ler mesmo. O que custa ler em voz alta? Porque a gente já ia ler, né? É só ler em voz alta. E ele gostava da sua voz, né, amor? Os meninos sempre gostaram de ouvir a voz do Paulinho quando tava na barriga. É muito engraçado. O pessoal sempre pergunta assim, quando começar, né? Eu acho que é aí, desde a barriga mesmo, e depois que nasce tem aqueles livrinhos fofinhos, tem aqueles livrinhos do banho, aqueles interativos com barulhinho, assim. Então, desde sempre, começa na barriga e não para nunca mais. E folheando, né? Eu lembro que tinha um livro, acho que o Paulinho se vai lembrar. Tinha um livro de banho que os meninos gostavam, e aí a última página fazia que você apertava, sabe? Daí, eu sempre contava... Ela fez igual você. E eu sempre contava a mesma história desde que eles nasceram com aquele livrinho de banho. Aí eu lembro que era assim, tipo, o peixinho era amigo do gatinho, e o gatinho queria ser amigo do leão, mas o leão, ele era amigo do gatinho e do peixinho. Aí eu ia pra frente e pra trás toda hora. Você lembra disso? E aí eu falava, e todos eles queriam ser amigo do cachorrinho. Aí eu apertava. Então eu ia pra frente e pra trás, e toda hora que eu chegava no cachorrinho eu apertava. E aí, muitas vezes, eles assim, engatinhando, achava o livrinho, pegava e ficava como se estivesse contando a história. Eu falava, nossa, que bonitinho. A gente acha que não, mas tem um super impacto isso. Mesmo quando eles ainda não falam, nem falava, sabe? Viu? Ficava arranhando. O Dani, com 2 anos, ele pega livrinho, assim, esses livrinhos de 5, 6 páginas, de página dura, né? E ele vem pra mim, pai, lê. Aí ele senta do meu ladinho, lê. E eu tenho que fazer uma confissão aqui, que assim, quando o Lucas estava um pouco mais velho, eu falei, vamos ler Crônicas de Nárnia. Mas eu não consigo ler livro grande mais. Não em voz alta. Minha voz cansa muito. Vai cansando, cansa mesmo. Aí, assim, enquanto eles estão aprendendo a ler, enquanto o livro ainda é brinquedinho e tudo, é bem legal. Faz vozes, personagens e tudo. Mas depois, vamos conversar sobre a leitura. É como eu consigo fazer com o Lucas. A gente... Não, realmente, eu li o Sobrinho do Mowgli, um feiticeiro e guarda-roupa. Mas eu ficava cansado depois de cada capítulo, porque, sei lá, quando a gente tá lendo, a gente tem uma respiração diferente e tal, vai ficando ofegante, eu não sei. Então, mas uma estratégia que a gente fez aqui em casa, assim, eu ainda leio em voz alta pra eles, mas eu pego livros que tem capítulos pequenos. Por exemplo, a gente leu A Aventura do Minecraft pro Daniel, que tem 6 anos, que tem capítulos pequenininhos, e todo final de capítulo tem o cliffhanger, né, que a gente fala, que é aquela curiosidade pra saber pra onde vai pro próximo capítulo. E ele é curtinho. Então daí não dá fadiga, não dá canseira nem nada. E assim, a gente queria muito ler também, né, as Crônicas de Nárnia, mas pelo mesmo motivo a gente acabou parando também. E aí eu penso o seguinte, eu quero deixar eles curioso, com vontade de ler de uma forma tão grande que quando eles conseguirem ler sozinho, daí eles vão ler esses livros com capítulos longos sozinho. E aí é o que a gente continua incentivando. O meu caçula tem 9 agora, né? Então quando ele começou a ler com 7, a Raquel tava com 10, então a gente decidiu ler Crônicas de Nárnia com ele. Só que aí a gente fez um combinado, assim, todo dia depois do almoço, cada um de nós ia ler um capítulo. A gente foi revezando, né? Então hoje eu leio um capítulo, amanhã a Raquel lê, no outro é o André. E aí a gente acabou lendo os 7 livros dessa forma. Durou um ano. Caramba, que né? legal. E a ideia foi esse, um capítulo depois do almoço. Era a nossa sobremesa. Que legal. Não ficou tão cansativo, deu super certo. E, sei lá, fica a dica aí pra quem... Não precisa ser Crônica de Nárnia, né? Mas... O legal de a gente ouvir essas experiências é que a gente percebe que cada um constrói a sua... Exato. A sua forma de fazer. Não tem um jeito certo. E assim, funciona. Exato, não tem a receita do bolo. A fórmula, tem a vontade de passar essa experiência de leitura pra próxima geração. E cada um faz no ritmo de seus filhos, né? Nos horários que consegue. E uma coisa que a gente percebeu também é que o tempo de concentração das crianças é diferente. Porque eu já ouvi muito essa história de, meu filho é muito agitado, ele não consegue ficar parado ouvindo uma história. Não consegue, não adianta. E assim, eu sei que a gente tá falando que a gente lê pros nossos desde que era pequenininho, mas isso também vai uma dica até pra criança que vai começar a ler depois, né? Depois, sei lá, com seus 7, 9, 10 anos. E você, por mais que ele saiba ler, é interessante você ler pra ele também. Porque é você passando uma paixão pela leitura pra ele. E aí
aí o tempo de concentração de cada criança é diferente. Eu lembro que o André, a gente sempre leu capítulos longos pra ele e ele ficava vidrado na leitura, paradinho, quietinho. E até hoje, ele pega um livro, a gente tem a Bíblia em HQ, é muito bonitinho. Ele pega a Bíblia em HQ, senta no sofá e ele vai lendo. Quando vê, já passou quase 1 hora o menino lendo, sabe? E aí já o Daniel, ele gosta também de ler, mas eu vejo que o tempo de concentração dele é mais curto. Mas mesmo assim, não tem problema, né? São características. Não, e não tem, exatamente. Não, mesmo porque hoje o Daniel ainda não lê com aquela fluência toda que o André já sim, tem. ele tem 6 anos, ele né? vai lendo com mais lentidão e tal, mas ele lê também. Vocês falaram aí dos livros com barulhinho, com brinquedinho. Com pop-up. Que tem nas livrarias e tudo. Eu acho que, assim, as editoras, as livrarias perderam um pouquinho a mão nisso daí, porque tá tão exagerado, assim, sabe? Na sede de chamar a atenção pelo livro, que o livro é mais um brinquedo do que um livro. Isso é verdade, amor. Sem palavra, né, no livro. Aquele assim, você compra um livro por 80, 90 reais, aí vem 4 bonequinhos que emitem sons e não sei o que tem, aí a criança quer comprar o livro por causa dos bonequinhos. Pra ficar apertando os botãozinhos pra fazer som de floresta, som de não sei o que tem. Mas isso aí foi uma resposta da indústria literária, Paulinho, principalmente pra shoppings. Eu já vi um editor falando isso, porque hoje a família vai ao shopping e a briga é convencer a criança a entrar na livraria. Eu sei que a Adri tem uma experiência diferente aí, mas é a briga da criança querer ir na loja de brinquedos. E aí os pais que querem fazer isso começaram a enxergar uma oportunidade de... Os pais não, né? Os editores, de tentar trazer a criança pra dentro da livraria vendendo, entre aspas, um brinquedo pra elas. Sim. Eu entendo e aí que é isso. Né? O livro é mais um eletrônico do que um livro, né? Eu acho que ele tem até o seu papel de fazer isso. Tem criança que acaba indo e acaba se apaixonando por leitura. Mas aí entra o pai, a responsabilidade do pai de mostrar que, assim, a gente tá vindo aqui pra ver livros, né? Então, assim, às vezes o Daniel, nosso mais novo, a gente entra na livraria, às vezes a gente fala assim, ó, cada um pode escolher um livro hoje pra levar pra casa, mas não um brinquedo, é um livro. Eu não vou... É verdade. Aí ele vem assim, eu quero esse daqui. Não, esse aí é um brinquedo. Eu sei que tem história aí também, mas eu quero que você escolha um livro que você vai ler. Aí eu posso levar pra casa. Mesmo porque, assim, esses com brinquedos são infinitamente mais caros do que um livro só com imagens e texto. Mas não é só também porque, cara, enjoa, né? Porque é o mesmo barulhinho, a mesma coisinha, então... Sim! Nossa, cara. Quem que fez? É muito isso. Foi o Tan fazendo suas onomatopeias aqui. Foi parecido ou não? Foi parecido uma porteira emperrada, assim, mas foi. Esses atrativos são interessantes, acho que no começo, quando a criança é bem pequena, você mistura muito texto com atrativo. Com o tempo isso vai mudando, né? Com o tempo você passou na época do Diário de um Banana, onde é aquele negócio de caderno de escola, é aquele mistura de ilustração com, Nossa, com mas texto, é uma que é o que a Dani trabalha bastante, sabe? Sim. A criança, até uma certa idade, ela é muito concreta, ela não é abstrata, né? Ela vai começar a entrar nessa fase do abstrato lá para 9, 10 anos. Então, até esse ponto, você tem que usar imagens concretas para chamar a atenção, até para ela compreender o que está sendo dito ali. Isso é muito legal. Eu tenho que falar aqui sobre um livro que eu fiz o desfraude dos meus 2 filhos com esse livro, e eu tenho relatos de mães que eu emprestei meu livro, assim, eu emprestei, fui passando, e relatos de mães assim, olha, Adri, você não tem noção, porque além de eu tirar a fralda do meu filho, da minha filha, agora minha filha gosta de ler. Olha só, unindo então, eu gosto a leitura. Eu gosto muito desse livro, assim, ele me ajudou em vários aspectos. Agora a criança gosta de ler sentada no vaso, né? Ai, gente, mas você acredita? Só que daí é hemorroida. Não fica muito tempo, não. Não posso exagerar. Mas o livro chama O que tem dentro dessa fralda. E ele faz exatamente isso que a gente tava falando, que a criança precisa entender o que é concreto, né? Que fica difícil deles entenderem muito o abstrato. E ele é de pop-up, não sei se é pop-up que fala, de abas, né? É de abas, né? Acho que é mais abas do que pop-up. Mas é bonitinho porque é um ratinho que usa fraldinha. E aí ele quer saber o que tem dentro das fraldinhas. Aí tem uma vaquinha, aí você abre a vaquinha, dentro da fraldinha tem um cocô de vaquinha. Aí tem um cachorrinho, dentro da fraldinha tem um cocô de... Gente, é só o desenho do cocô, tá? Aí tem um cachorrinho, você abre e tem um cocô do cachorrinho. Não é aqueles livros de cheiro, né? E nem de textura, imagina que bizarro. Quando a Adri mostrou pra mim, eu fiquei meio mal, assim, sabe? Porque tem as fraldinhas, você vai abrindo as fraldinhas, você abre sabe? A fralda e você vê lá dentro. Mas é muito bonitinho. Porque assim, aí tem uma hora que chega nos animais e aí a fraldinha tá limpinha. Aí a criança fica...
Eu falei, tá vendo? Essa fraldinha não tem nada. E eu falei, igual na sua fraldinha. E aí ele mostra por que não tem nada na fraldinha do cabritinho, entendeu? Aí porque na próxima página tá o cabritinho num piniquinho, num vasinho, sei lá o quê. E falou que agora ele aprendeu a fazer lá. E que a fraldinha dele sempre vai estar limpinha e cheirosinha, sabe? E aí por fim o ratinho aprendeu a fazer também. Aí na fraldinha do ratinho não tem mais nada. Imagens bem concretas. E é legal porque assim, eu tirei os meninos da fralda muito cedo, né? E aí a gente já colocou direto um vaso. A gente não usou o troninho porque eu acho nojento. Mas tudo bem, quem gosta de usar pinico, ok. Com música. Não, gente, a gente Aquele que canta parabéns pra você, né? Não, a gente... É a hora que quer o cocô. Não. Não, eu e o Paulinho, a gente é meio grosseirão nisso. A gente já tá com a criança recém-nascida no chuveiro, vai fazer cocô direto pro vaso. Vai aprender, aprende direito. Tanto assim, começou a ler, já tá lendo Dostoiévski. Tá lendo Dostoiévski. Não tem frescura. Não, falar nisso, o Daniel tava com o livro dos mártires no colo, em cima do sofá, e eu fiquei desesperada. Falei, esse livro não pode ler, não. Eu vou falar, acho que no primeiro terço do livro Sim. tem o caso que fala de uma criança. Então não é pra contar spoiler. Deixa pra semana que vem. Cara, Não, mas- esse que eu fiquei mal. Foi esse que eu fiquei mal. Eu li esse trecho pro Lucas depois. O Lucas tem 9 anos. Eu falei, Você Lucas, vem leu? aqui. Eu li. Mano, Eu trato que ele como um coragem. adulto em alguns pontos, assim. Eu falei, olha, Nossa. filho, papai... Ele já sabia que eu tava lendo esse livro e sobre o que era o tema, né? Aí eu falei, olha, filho, vem ver. E aí eu contei pra ele pra ver como seria a reação, pensando que ele podia ser aquele menino. Ai, cara, mano. E assim, depois que eu terminei de ler, ele falou, pai, por que você leu isso pra mim? Ele me perguntou. Eu falei, Fez isso comigo, pai. não, porque abalou pra caramba. Ele abalou a mim, abalou a Adri, tá falando, né? Nossa, eu chorei Aí real eu falei, oficial. é pra você entender o que é o mundo, filho. Isso pode acontecer de novo. E assim, Nossa, cara. até hoje eu não sei se eu fiz isso muito bem ou não. Mas assim, não, eu sendo bem honesto com você. Mas tem O várias menino situações tá fazendo assim, terapia. não tá. Ele não Ele dorme sabe desde que eu então. trato ele não como criança em alguns pontos, assim. Eu já tô preparando ele pra adolescência. Sim, e preparando pra vida ele não também, né? perceba disso. E pra vida real. Aham. Às vezes as coisas ele vem bravo da escola. Pai, porque aconteceu tal coisa na escola. E você sabe que foi injusto, que foi uma sacanagem. A resposta que eu dou pra ele, eu falo, filho, o mundo não é justo. assim, A gente tem que lidar com isso. É. E sim, Não, mas a é. realidade nua e crua num ambiente protegido que é o lar dele e o pai dele contando. Né? E é melhor o pai contar do que o outro, né? Tem um dado muito bacana que eu puxei aqui, que diz que diversos países, né? Eu tô com a informação aqui de Portugal. O Plano Nacional de Leitura do país tem uma parceria com a Associação de Médicos de Clínica Geral. O que eles fazem? Na consulta do pediatra, assim que o bebê nasce, que ele já vai para consulta com a mãe, ele já recebe a recomendação do hábito da leitura no consultório. Olha só. E não é só em Portugal, depois eu vou puxar quais são os outros países. E dentro do consultório do pediatra tem uma caixa de livros para criança ir manipulando enquanto ele tá ali no consultório. Então, assim, não é à toa que eles fazem esse tipo de coisa, assim. A importância do hábito da leitura desenvolvido desde a infância, ele traz contribuições, assim, fantásticas para o desenvolvimento da criança, cognitivo, comportamental, social, assim, de forma gigantesca. As pessoas não têm noção do impacto que isso tem no desenvolvimento de uma criança, né? E também na criatividade, é impressionante, né? Como eles ficam criativos, né? Imaginativos, Imaginativos, né? Eles conseguem, se a gente conta uma história, eles já conseguem imaginar aquela história. Eles começam a ter elementos, né? Eles começam a ter um repertório de informações na mente que ajuda eles a entenderem melhor o mundo até, né? Sem contar vocabulário também, né? Eles começam a ter uma noção de palavras assim e eles nem percebem, porque vai no natural. Isso é verdade. Vira e mexe, eles me perguntam de alguma palavra que eles não conhecem. Né, e é engraçado quando eles começam a dar nome pros brinquedos também de coisa de livro, sabe? Tipo, tem um brinquedinho deles aqui que chama Discípulo Radical. Verdade. E eles ficam, pega lá o Discípulo Radical. E o Dostoiévski, sabe? Umas coisas o Dostoiévski é muito bom. Não, mas esse negócio do vocabulário é verdade, assim, você vai lendo e aquilo vai entrando em você, assim, automaticamente o teu arquivo vai ficando cada vez maior. Sim. E se o teu arquivo tá maior, o teu cérebro tem mais coisas para acessar nos desafios do dia a dia, tanto de reflexão, de conflitos, problemas, você tem um arquivo muito maior
né? Vira e mexe, a gente se olha aqui dentro de casa quando a gente ouve uma frase mais elaborada das crianças. Nossa, assim, direto. A gente olha um pro outro e fala, Da que onde, vocabulário é esse? Não, o nos eu acho absurdo. Como assim? Nossa, eu acho que o vovô irá nos buscar hoje. O nos buscar, nos falar. É muito legal. Bizarro. Cara, sem contar assim, a gente tem vários episódios com o Lucas de, sei lá, placa em rua, ou postagem em rede social, escrito errado. Assim, ele olha e fala, pai, mas, tipo, nem são palavras comuns, assim. Isso aqui não escreve com 2 S, sabe? Ai, que bonitinho. É muito legal. Vocês já viram aquela frase que fala assim, a criança que lê, ela fala melhor, não só a criança, o adulto, né? Ela fala melhor, escreve melhor e escuta melhor, né? Você vai adquirindo uma capacidade de conseguir interpretar o que você tá lendo, ou interpretar o que as pessoas estão dizendo, né? O exercício do senso crítico também, né? Sim, sim. E é o exercício da espera, né? Porque você Da também paciência. tem que ler um capítulo inteiro pra saber o que aconteceu. Então, assim, é muito interessante. A gente tava vendo um livro aqui com eles outro dia, e aí demora pra ter a solução, sabe? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, calma, a gente vai tendo. Então, vai exercendo até essa questão da ansiedade, né? Da espera. É verdade. Essa semana passou, o Lucas tava lendo Êxodo, né? Primeira vez. Aí ele Nossa, veio, Êxodo pai, é tenso, quantas hein? pragas são, pai? Aí eu falei, onde você tá? Ele falou, vai, sei lá, 2, 3. Eu falei, não vou falar, filho. Não, pai, fala. Quantas pragas são? Eu falei, filho, o que eu mais queria era poder ter a oportunidade de ler a história do Êxodo sem ter a menor ideia do que vai acontecer. Eu não quero estragar isso na sua vida. Não vou dar spoiler. Você chama Vou dar spoiler, né? spoiler da história. Aí ele veio no outro dia, pai, são 10. Eu cheguei até lá. Ai, que bonitinho. Você acredita que a minha filha é viciada em spoilers? Ela ama spoiler. De Nossa. livros. Então, ela tava lendo Dá série. spoilers. Não, de receber. De dar também, mas também de receber. Ela tá lendo algumas séries aqui de livros, daquele Percy Jackson, não sei se vocês já Ladrão de raios. Eu ia falar dele também no programa. E aí ela tem amigas que já leram e ela fica perguntando o que aconteceu nos últimos livros. Eu falo, você é louca? Eu perdi a graça. Nossa. E ela curte, adora. Ela fica querendo saber o que tá lá na frente. Mas ela vai ler, ela continua lendo, termina a série toda, mas curte spoiler, sabe? Gente, Caramba. mas você já leu, Dani, o Percy Jackson? Não, ela me Cara, conta. é uma Eu nunca li. delícia, é uma delícia. Eu li o primeiro, né, que é o Ladrão de Raios, ele é verdinho, e ele é grosso sim. até. Mas eu comecei a ler, porque eu tinha ganhado ele de editora, sei lá, nem lembro como é que foi. E eu li, e assim, menos de 3 dias tudo. Porque é muito gostoso, é muito legal. Ela Eu li, ficou eu falei, desse cara, jeito. sabe, de ler lavando louça, assim, sabe? Não, ela Tipo de livro que tem que ir pra criança, né? A criança não pode sentir um desafio, tem que ser um apego. Puxa, que legal, o que vai Nossa, acontecer? esse É isso que vai era criar demais, a vontade demais. dela de ler. E ela fala assim, mãe, é tipo série do Netflix, assim, dá um desespero. Dá um desespero, verdade. A gente tá falando dos nossos filhos que são pequenininhos, que leem desde pequenininho e tal, mas tem esperança pro adolescente que nunca leu na vida, ou a criança mais velha que nunca leu na vida também, e começar a ter essa paixão pela leitura. Mas eu tava conversando com um menino que ele tem 14 anos, e ele falou assim pra mim que nunca tinha lido um livro. Eu sei que a escola manda a gente ler livro, mas a gente pega na internet, digita o título do livro, já sabe toda a história do livro, não precisa nem ler, não sei o que tem, né? Daí eu falei... Aí eu falei, não, vamos passear. Aí a gente foi no shopping, e aí eu falei, vamos entrar na livraria. Aí a gente entrou na livraria, daí esse menino foi direto na seção que tem de videogame, que eu também não sei por que colocaram videogame dentro da livraria. Porque vende. E aí tem lá o PlayStation, o Xbox One, aí tem os novos jogos e tal e tal. E aí ele começou a gritar, né? Ah, meninos, venham ver os novos jogos. Só que os meninos já estavam lá nos livros. Cada um pegou o seu, sentou no chão e tava lendo. Eu falei, você já tentou dar uma olhada nos livros? Eu falei, olha, vamos lá comigo que eu vou ver um livro com você. Não, eu não vou gostar porque eu nunca li um livro, nunca li e tal. Daí eu fui na prateleira, eu peguei Sherlock Holmes e peguei o Percy Jackson. É um Sherlock Holmes que é bem infanto-juvenil, sabe? Não é desse mais denso. E aí eu fui lendo pra ele, assim, fui lendo, ele... Nossa, mas e agora? O que acontece? Não, pera, mas o que acontece e tal? Falei, não, deixa eu te mostrar outro aqui. Aí eu peguei o do Percy Jackson e comecei a contar a história do Percy Jackson. E logo já no começo, que descobre, sabe? Que ele é um semideus, que a mãe dele é humana e o pai é um deus, que ele não sabe quem que é o pai dele ainda, nem que tipo de deus que é, e que ele vai descobrir os poderes aos poucos e saber como lidar. E assim, a vida dele é uma reviravolta muito maluca e tal. E aí eu lendo pra ele, o Paulinho aparece gritando, a gente tem que ir embora, Gritando, nossa, imagina o escândalo que eu tava fazendo na livraria. Na livraria. Tá Gente, estragando mó o Natal, vergonha. É, claro, isso Não, vamos é muito embora. meu estilo fazer
fazer isso. Tá E ele, não, a gente tem que ir embora, porque eu tenho reunião agora, tem que ir embora. E ele, não, mas eu quero ver o resto da história. Daí eu fiquei morrendo de vontade de comprar o livro pra ele. Mas, cara, a hora que eu passei no código, eu falei, não, gente, tá muito caro. Não, e aí eu falei, não acredito. E eu acho que dificilmente ele leria, porque a gente já deu um livro pra ele tá lá, deixa lá só pra mostrar que tem. Então, mas aí eu vi que, assim, que só precisava de um incentivo. Só precisa ter alguém perto pra fazer isso. Essa que é a minha maior dor no coração, porque eu não vou estar lá perto pra ficar incentivando. Daí eu até falei, se você conseguir convencer teu pai de comprar outra pessoa comprar esse livro, a gente faz um combinado de ler junto e a gente trocar experiências pelo WhatsApp. Mas assim, sabe quando você vê que uma criança que nunca leu ficou com vontade? Então isso é possível, sabe, de acontecer. Sim. Então, você pode ir construindo isso na rotina e eu acho legal também a pessoa se descobrir, assim, a sua identidade literária, que gênero você mais curte, que mais te atrai. E você tem que ir experimentando. Às vezes você tenta um, não rola, tenta outro, não rola, até que vem um que você fala, que te dá um desespero, assim, é de continuar lendo, de terminar. Também não dá pra forçar, sei lá, chegar pra alguém que não curte esse tipo de leitura e forçar a barra, né? Você tem que gostar desse tipo gênero, de leitura. né? Assim, eu acho que o livro cai na nossa vida. Eu, por exemplo, não costumava ler. Eu comecei a ler bem tarde, assim, praticamente adulto. Né? Tava no ensino médio quando, além desses livros de escola, que eu gostei bastante de ler um ou outro, o primeiro livro que eu li por vontade própria, assim, que eu tenho boa memória disso, foi Mário Puzo, O Poderoso Chefão, que eu achei, assim, uma edição do meu pai da década de 70, com a capa toda velha. Que da hora. E aí eu falei, vou ler, assim. E, cara, não tinha nada a ver com a minha cara, com o meu estilo, com capa, com nada. Mas, assim, comecei a ler, eu falei, putz, não dá pra eu parar. Eu lembro de terminar esse livro, eu tava voltando de São Paulo, num ônibus, eu desci na rodoviária, faltavam 4 páginas. Eu falei, cara, eu não posso parar o livro, faltando 4 páginas. E era meio perigoso, assim, na rodoviária. Aí eu desci e fui andando até a casa do meu avô, com o livro na cara, assim, na calçada, e terminei no meio da rua. Olha só. Não, é incrível. É muito louco. Mas isso é muito louco mesmo. Eu já perdi ponto de ônibus lendo o livro. Eu tava lendo o Guia dos Mochileiros da Galáxia e gente morrendo de Adri rir. nunca acerta os S's do título. Mas esse livro é difícil, velho. É o Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso. E eu dei muita risada, gente. Esse é o livro de dar gargalhada. Mas de rir igual tonta dentro do ônibus. Aí eu perdi o ponto. Deu uma raiva. Vocês sabem que tem pesquisas que falam que quando você tá lendo um livro, uma história, o teu cérebro reage como se você estivesse vivendo aquela situação. Ah, mas não tenho dúvida. Você tá, é bizarro, né? Porque você tá no meio do nada e começa a rir, às vezes chorar. Eu contei no último literário que a gente falou sobre A Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne, que aconteceu uma coisa que, assim, só tinha acontecido vendo filme, mas não lendo um livro, que é o momento que ele se perde dentro da caverna. Eu tava com a mão suada, de repente eu percebi que eu tava com a mão suada, assim, de acompanhar a tensão que ele tava lá dentro, falta de ar, né? Falei, caramba, como que o cara, um livro escrito no século passado consegue fazer isso comigo, século retrasado consegue fazer isso comigo agora, sabe? É muito louco isso. É muito louco porque o teu cérebro reage como se você estivesse ali na situação do personagem, vivendo de fato aquilo. E se você parar pra pensar nisso, o que eu acho super, super interessante é, por exemplo, você tá lendo uma situação de conflito familiar, de repente, algo grave, quem brigou, tá falando mal do outro e tal, e de repente tem a hora que o personagem vai poder falar tudo na cara do outro e tal. E se você tá se identificando com aquele personagem, o teu cérebro, ele vai reagir como se estivesse sentindo o alívio que ele sentiu ao poder falar tudo que tá entalado na garganta, de repente. E os especialistas chamam isso de função terapêutica da leitura. Então, enquanto você tá lendo e se identificando com os personagens, aquilo tá aliviando uma série de questões internas suas. É muito, muito louco. Muito louco e legal, assim. Legal mesmo. E quando você tá imerso na leitura, isso várias vezes. E eu começo a rir, assim, eu não sou uma pessoa que fico rindo de besta, mas tem algumas coisas, umas frases, alguma coisa que eu gargalho. E assim, eu rio. E aí, normalmente a Renata, quando tá do meu lado, ela fala, o que foi? Eu falo, putz, você precisa saber essa parte. Aí eu leio a página inteira pra ela, ela olha pra mim com aquela cara. Ele fala, e aí, né? Já foi a parte que era pra você ter lido. Mas assim, é a questão de eu estar imerso na leitura e ela não, né?
né? De eu ter toda o cenário, os personagens, o sarcasmo, e quem pegar, assim, uma cena de um filme, de uma série no meio, não vai pegar nada. Mas essa emoção é muito legal e as crianças já começam a aprender isso desde pequenos quando estão lendo, né? Desde os livros mais simples e tal. E vai chegando o momento que os nossos filhos começam a ler livros que a gente não leu ainda, a gente não está mais junto com eles. Isso dá Como dá tá uma certa acontecendo aflição, com a né? Dani agora com o Percy Jackson. A filha está lendo um livro que ela não tem exatamente a certeza do que está sendo falado lá. Aí precisa conversar com a Drica, que já leu. Tem que conversar com quem já leu. Tudo bem. Mas assim... Tá tudo bem. O Victus é bom nesse ponto aí, hein? Que a gente garante. É verdade. Exatamente. Mas a mesma regra que serve para os filmes que a gente vê com as crianças, que assim, tem muitos pais que preferem proibir as crianças de verem certos filmes simplesmente porque não estão dispostos a conversar sobre aquilo, né? Tem alguns filmes que tem, sei lá, alguma magia, alguma coisa diferente do que a gente crê. Os pais proíbem porque vai colocar coisa ruim na cabeça da criança, mas não estão dispostos a conversar sobre aquilo para fazer a criança pensar naquilo. Como o livro do Percy Jackson, tá falando sobre divindade, mitologia, sobre magia e tal. Como que a gente faz aqui em casa, né? Livro de Harry Potter, vai deixar nisso não. Não vai ler Harry Potter não, esse negócio de bruxa aí e tal. Ó, a Raquel já leu a série inteira, gente. Olha isso. Olha o mau exemplo aí pra família brasileira. É um mau exemplo. Mas a gente conversou pra caramba sobre. Então, eu acho que é aí que entra o que a gente faz com os filmes também, de você ter um diálogo aberto com seus filhos pra conversar sobre o que eles estão assistindo, o que eles estão lendo. Pra você poder colocar princípios em cima do que está sendo dito, está sendo falado, o que ele está aprendendo, né? Esse acompanhamento é essencial. É uma super oportunidade de exercitar esse senso crítico da criança, avaliar as situações, e você vai mediando, e vai perguntando, e vai trazendo até para questões do cotidiano, da vida real, ensinando a criança a mastigar aquilo que ela tá lendo, a filtrar o que você achou de bom, o que você achou de ruim, o que isso tem a ver com os nossos valores como família, né? Então, muito especial essa oportunidade. E assim, quem desperdiça isso, quem não vai, é realmente um desperdício, assim. Quem não vai ler o Harry Potter que vocês estão usando de exemplo. Cara, não vai ter, dificilmente vai ter um livro que você é 100% aquilo que você acredita. E outra, a criança tá crescendo no mundo, ela vai interagir com isso, e ela precisa saber como lidar com o diferente. Esse senso crítico que a Dani falou, né? A gente precisa ensinar as crianças a pensar e avaliarem. Se a gente blinda demais o conhecimento da criança, ela vai virar tapada, monotemática, não vai conseguir discutir outros assuntos, não vai conseguir... tapada resume bem, é isso mesmo. Não vai conseguir lidar com opiniões adversas, porque não está preparado, não conhece as opiniões adversas, aí a criança vai crescer num mundo imaginário. E a gente tem que aprender a filtrar muita coisa, né? E é interessante a gente até ensinar pra criança que ela não precisa concordar com tudo que tá lá no livro. Então, eu lembro que eu li o Decepcionado com Deus, do Felipe Yancey, eu gostei, mas teve um monte de coisa que eu não concordei. Aí eu também li o Feridos em Nome de Deus, da Marília de Camargo, também teve um monte de coisa que eu gostei, outras eu não concordei. A Cabana também, essas coisas faz parte, né? Tem todos os livros assim. Mas essa é a construção da maturidade, né? É importante esse degradê aí de ideias. Sim. Então, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu tive uma experiência na casa de uma amiga minha, que a menina tinha 12 para 13 anos, e ela tava com um livro, e aí as meninas falaram, vamos brincar, fazer uma coisa e tal. Daí ela deixou o livro em cima da mesa e foi brincar, conversar com as meninas, passar batom, sei lá o quê. Tava com outra menina mais nova que ela. Aí a mãe falou assim, toda cheia de orgulho, nossa, mas ela gosta tanto de ler, esse aí já é o terceiro livro da série que ela tá lendo. Porque é um orgulho, assim, lá da família, ela praticamente é a única que gosta de ler. Aí eu peguei o livro pra dar uma folheada. Gente, eu falei pra minha amiga, eu falei, olha, eu não conheço ela, eu não tenho intimidade com ela, mas tem que dar um toque pra ela, que ela precisa filtrar mais a leitura da filha dela. Um livro super sensual, muito sensual, muito. Eu acho que até daquela linha do After, não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Não. E ele é muito sensual e fala descaradamente de partes sexuais mesmo, de ato. E eu só dando uma folheada ali com a minha amiga, eu falei, cara, que tenso isso, sabe? Que idade? 12 anos. Ela ia fazer 13. Então, assim, acho que nessa questão você tem que ir respeitando a idade da criança, né? Você vai permitindo que ela leia, que nem a Raquel leu Harry Potter, por exemplo. Ela tá com 12 anos. Eu não ia dar um livro de adulto pra ela ler, né? Ou permitir. Falar, vou fazer... Vou deixar ela ler pornografia e vou fazer no mediação, tem que tomar esse cuidado do Dani, que a gente tá falando aqui. A gente não tá falando que pode deixar ler qualquer coisa que a gente vai desenvolvendo então. senso crítico. Então, acho que tem que ter também esse bom senso dos pais, né? De respeitar as fases
fases, né? A idade. Mas assim, se você vem construindo a leitura junto com seu filho desde criança e principalmente criando o hábito de conversando sobre isso, sobre a leitura, eu acho que é meio difícil o filho até esconder esse tipo de leitura ou ler desavisado, porque já faz parte do hábito falar sobre esses livros. Então, Otan, isso que você tá falando é bem interessante. Eu lembrei do André, meu filho agora. Ele tá com um aparelhinho lá de um leitor, porque aí a gente deu a liberdade dele escolher os livros e tal. Aí um dia ele chegou bem constrangido e falou assim, eu tô achando que esse livro não é pra minha idade. Ai, ele é bonitinho. Ele tem 9 anos. Depois o Felipe foi ver o que era. Eu não lembro o que era exatamente, mas ele mesmo já notou, assim, porque a gente fala muito, né? Tudo tem seu tempo, né? Tem coisas que não são pra vocês agora, um dia vai ser, mas aí eles aprenderam a lidar com essas questões, até de programa. A Raquel mesmo, mamãe, acho que esse programa aqui não é pra minha idade. E é muito legal ir desenvolvendo esse senso nas crianças também, como o Tan falou. E o livro não tem o que o filme tem de classificação indicativa, né? Até às vezes chama de livro infanto-juvenil, livro adolescente e tal, mas não diz assim, não é recomendado para menores de 14 anos, né? É muito da sensibilidade mesmo de descobrir sobre isso, né? Tem que ler pra saber, né? Tem a questão do adolescente que desenvolveu o senso crítico, né? Aprendeu a pensar questões mais profundas, ele vai se tornar um agente transformador na sociedade, né? Sim. Que exerce a sua cidadania de forma plena. É, isso mesmo. O senso crítico começa na infância, né? Difícil adquirir isso depois, assim. Não é impossível, mas tudo que a gente vai ter de bom na vida, se a gente começar na infância, é o melhor lugar pra começar, né? É muito feio ver adultos bobos aí, né? Esses adultos, sei lá, Ô, Dani, que acreditam em fake news. Ô, Dani, eu tenho um testemunho aqui pra dar pra você, viu? Aqui, ao vivo, com todo mundo ouvindo. O Brasil ouvindo. Brasil ouvindo. O mundo atenção. ouvindo. Mas a gente vira e volta a ler o seu livro, né? Pra ele e tal. Que foi até um dos primeiros livros com uma história mais rebuscada que eles leram. Que tem a parte que fala da desigualdade social e tal, do Coração Vermelho. Vamos contextualizar. Assim, é o livro Coração Vermelho, da Dani Mar. O primeiro livro. Uma época atrás, estava tendo manifestações, né? De greve e tal. E a professora do Daniel não foi na aula, porque ela tava na greve e tal. E assim, não tô nem levantando questões político-partidárias aqui no programa. Ela foi a única professora da escola que faltou a aula para ir pra manifestação. Sim, e ela não falou em sala de aula, ela só falou que ela ia ter um compromisso e ela não ia vir pra escola. Mas aí, a coordenadora acabou falando e falou na frente dele, né? Falou, então, ela foi a única professora que aderiu à greve e aí por isso que ela não vai vir dar aula. E aí meu filho perguntou, né? Mamãe, mas o que significa a professora ir lá fazer greve e tal? O que é isso? E aí eu expliquei, porque algumas pessoas fazem manifestações reivindicando algumas coisas. E aí eu lembro que eu falei pra ele, igual, por exemplo, existe muita desigualdade. Aí ele falou, é verdade, desigualdade, né? Eu lembro que tem até no livro da tia Dani. Que bonitinho. Eu falei, tem a questão da desigualdade. E aí pode ser que a sua professora esteja lá indo lutar pela desigualdade. Pode ser que a sua professora esteja indo lutar pelo ensino, por alguma coisa. É por causa disso e tal. E aí eu achei tão interessante que é uma palavra difícil, desigualdade social não é algo fácil. E ele, de 6 anos, ele conseguiu compreender por causa da leitura do livro. Então isso já estava no contexto dele, sabe? Então você pensar assim, o termo desigualdade, né? É abstrato, né, para uma criança, mas assim, usando os símbolos, as cores, você já vai inserindo na cabecinha da criança, né, essa realidade, ele tá nesse mundo, um país com desigualdade. Então, se desde pequeno você vai abrindo diálogo para essas questões, a hora que ele tá lá já na fase da abstração, fica muito mais familiar, né, o tema, ele já tá com aquilo dentro dele, de certa forma, né? E a pessoa vai ficando mais preparada, né? Vai tendo acesso a informações desde cedo e já vai fazendo pensar. Eu sei que hoje a gente tem outras ferramentas, a gente não pode ser o profeta do apocalipse que fala que, assim, o livro é a única fonte de informação que você pode ter e tal. Não deixa as crianças usarem eletrônicos, né? A gente usa eletrônicos com as crianças também. Eles jogam videogame. A gente usa o celular para eles aprenderem também. A gente tá aprendendo novos idiomas com eles, né? Deixando eles no Duolingo lá, se familiarizando com outros idiomas e tal. Então, assim, a gente não tá demonizando todas as outras ferramentas. Não, até porque a gente tá aqui na internet, né, Brasil? Exatamente. Falando com vocês. Vocês estão ouvindo esse podcast pelo meio eletrônico. Vocês não estão lendo o podcast, vocês estão aprendendo de outra forma. Estão ouvindo. Uma coisa que eu sempre pensei de um livro, imagina que vem, sei lá, pensa um nome aí de alguém vivo, famoso. Pensa no contexto cristão, sei lá, vem o Bonovox. Ou no contexto cristão vem o John Piper. O Bonovox é cristão pra
caramba, cara. Que história é essa? Eu prefiro o Bonovox do que o John Piper. Escolha o seu ídolo, ok? Tim Keller. Tim Keller, tá Tim bom. Keller é meio que unanimidade. Ele vai vir pro Brasil e vai ter uma palestra dele o Paulinho sobre já algum foi. tema que você gosta. Sim. E aí você fica desesperado pra ir, paga caro pra viajar, paga hospedagem, paga uma grana no ingresso do congresso, sei lá o que for, pra ouvir o cara falar por 1 hora. Uhum. E aí você acha caro pagar 40, 50 reais num livro que é ele falando por um tempo muito maior do que 1 hora, com uma profundidade muito maior do que uma simples palestra. Sim. E você acha caro. E eu não tô querendo levantar a bandeira de eu acho um livro caro ou barato. Eu tô querendo dizer que as pessoas não percebem que quando elas estão consumindo um livro de alguém, ela tá, na verdade, conversando com aquela pessoa, ou pelo menos tendo um encontro onde aquela pessoa que ela admira pode falar tudo que ela tem, ou seja, pra contar uma história, ou seja, pra contar um ensaio sobre algum assunto, e você tem aquilo quantas vezes você quiser, você pode dar um pause e voltar quantas vezes você quiser, você pode grifar, e às vezes você dá mais valor a ter a pessoa por 1 hora, que nem é só com você, ela vai simplesmente estar falando, do que você ter um tempo infinito com aquela pessoa, só porque ela não tá falando ao vivo, ela escreveu aquilo pra você. E o pior, cara, já aconteceu de eu ir num encontro assim, que eu já tinha lido o livro do cara, ele veio pro Brasil, falou com tradução, e ele citou ipsis literis o conteúdo do livro. Por que será, né? Porque é isso que ele tem pra entregar, né? Eu já sabia disso. E às vezes o cara, assim, ele é um bom autor, mas não é um bom orador, sabe? Uhum. Ele escreve Nossa, bem. acontece muito. Acontece Não, e muito. sem contar que a retenção de um livro é muito maior, né? Porque você pode voltar quantas vezes você quiser ali, né? Uhum. Dri, vem cá pra gente finalizar. O Dé falou uma coisa muito legal agora. Vem cá, Dé. Dé, vem cá. A Adri falou que o Dé quer contar alguma coisa aqui pra gente. Vem cá. Eu gostei da propaganda da leiturinha que falava que chegava um livro por mês para as crianças lerem toda noite com os pais. Daí eu gostei muito. Olha só, ele gostou da propaganda da Então, temos um leiturinha. clubinho aí. Não, é que o Dé, você não sabe. Sabe o Clube Ictus? Sei. Então, o Clube Ictus, a partir de outubro, vai começar a enviar essas caixas aqui, ó. Eu tô com a caixa na mão do Clube Ictus, com livros infantis pra gente ler junto. Legal! Que é concorrente do Leiturinha, inclusive. Não, mas acho que todas essas frentes são válidas, cara. É, sim. Tá incentivando. Dé, conta aqui, aproveita que você tá participando aqui, ó. Conta pra gente um livro que você leu e que você gostou bastante. O Enigma da Bíblia de Gutenberg. Ó, do Maurício Zagari, que vai gravar com a gente na semana que vem. O Zagari vai gravar com a gente semana que vem. O autor do seu livro Legal. Esse aí foi num Clube Ictus, hein? foi no Clube Ictus. Muito bom, André. Dan, você quer falar alguma coisa? Ô, Dan, qual livro que você quer falar que você gosta muito de ler? É um livro Não é uma Caixa. Não é uma caixa? Tem um livro chamado Não é uma Caixa? Onde que você leu esse livro? Na escola. Peguei da biblioteca. Ah, e sobre o que é esse livro? É que tem um coelhinho, ele imagina ele tá em cima de uma caixa, ele acha que tá em cima de uma Ferrari. Que legal. Ele fica dirigindo como se fosse um carrão? Aham. E lá na escola isso é legal. É uma vez por semana, toda sexta-feira você pode pegar um livro novo e trazer pra casa? Aham. E qual que você pegou hoje? Não é uma caixa. Ah, não, a caixa você pegou hoje? Tá aqui em casa, então? Uhum. Ah, muito bom. Obrigado, Dan, por participar aqui com a gente. A gente vai finalizar o programa aqui. Volta, Adri. Vamos terminar, gente, com algumas dicas, né, que a gente pode dar pra estabelecer uma rotina, pra inserir o hábito de leitura. Vocês já entenderam a importância, vocês que ainda estão, ou, sei lá, ainda não têm filhos, ou têm filhos pequenos e querem fazer isso, estão ouvindo esse programa por causa disso, ou querem ajudar um sobrinho, um amigo a cultivar esse hábito também, a gente vai dar um pouquinho das nossas dicas aqui pra vocês ficarem ligados também no que dá pra fazer por aí. Sim, ó, a minha primeira dica é o seguinte: pegue um livro e leia para uma criança. Sim. E aí, mesmo que você não queira gastar dinheiro com isso, por exemplo, tem vários lugares que você consegue pegar. Biblioteca pública da escola, biblioteca pública da cidade, o Itaú da... Gente, o Itaú, a gente não é patrocinado pelo Itaú, mas eu acho tão legal a ideia do Itaú de você escrever pra eles mandam um livro de graça, Uhum. pra tua Todo casa. ano, né? Todo ano. E assim, são boas histórias, muito bem diagramado, muito boa qualidade
qualidade dos livros. Ilustrações maravilhosas. Sim. E aí você não gasta nem dinheiro, você só precisa ter intencionalidade, né? Exatamente, tem que investir tempo. Tem essas feiras também de troca de livros que são muito bacanas. Você pega aqueles que você já leu muitas vezes com as crianças, que eles cansaram. Ou passaram a idade, né? Isso, ou passou a idade. Todo fim de semana tem essa troca lá no Itaú Cultural, por exemplo. O Sesc vive promovendo. Outra sugestão legal é você montar sua mini biblioteca em casa, começando com as crianças pequenininhas, né? Colocar num lugar acessível para que eles consigam alcançar e manipular o livro, assim, desde muito pequenos. E você vai construindo a mini biblioteca da criança no quartinho dela, no ambiente da casa. Ah, isso é muito legal. Deixar o livro acessível pra criança pegar a hora que ela quiser. A gente mandou fazer na marcenaria. Marcenaria, não é? Marcenaria. Marcenaria. E aí, a gente comprou letrinhas de madeira e falou pra eles, né? O que vocês querem que coloque aqui de letrinha de madeira? Pra eles também sentirem identificação com aquela estante de livro, né? Aí eles falaram, coloca, eu amo meus livros. Aí a gente comprou, aí a gente colou. Só que daí eu falei, caramba, devia ser nós amamos os nossos livros, né? Mas tudo bem. E aí eles leem, eles colocam lá e tal. Agora eles estão numa fase, assim, que eles, além de gostar de ler livro, a gente compra caderno branco pra eles e eles escrevem histórias também. Porque isso vai incentivando a criatividade deles. E a Dani tem uma história muito louca pra contar pra gente. O André, meu filho, caçula, há cerca de 2 meses, mais ou menos 2 meses, ele pegou algumas sulfites, fechou a porta do quarto e falou que ia escrever a história dele, a primeira história. E que a gente não ia poder ler essa história até o final, até ele terminar. E ele foi escrevendo, todo dia ele entrava no quarto, aí ele fechava a porta, ele fez até aquele, sabe o negócio de porta que você coloca ocupado? A gente sabe exatamente, o nosso pequeno também fez isso. E aí ele começou a escrever o livro, escreveu 10 capítulos, ele criou uma história de ficção. E ele ilustrou com os desenhos dele e tudo mais, ele terminou, fez a capa. Aí daqui a pouco ele veio atrás de uma foto 3x4 dele pra ele colocar na contracapa pra pôr o descritivo do autor. Fez a sinopse, assim, como um livro mesmo. Colocou o código de barras e tal. Da hora. E aí ele chegou e falou, agora sim vocês podem ler. E foi uma emoção pra mim pegar aquele livro e ler e falar, meu, cara... Tanto que a gente incluiu ele na campanha do Catarse. Eu falei, eu vou publicar alguns exemplares desse seu livro, filho. E você vai lá autografar pras pessoas e tudo mais. Que bonitinho. Que legal. Muito feliz. Legal. Que legal. O André acabou de trazer aqui pra mim o livro Quando Nasce um Coração, da Daniela Marques. Ah, que legal. A Dani desistiu de chamar de Dani Marques, agora é Daniela Marques. Nossa, você acredita que foi um debate aqui em casa? O Felipe, como você quer que põe Dani Marques, Daniela Marques? Eu falei, eu não sei, eu tô uma crise de identidade, assim. Eu acabei de fazer 40, né? E eu fui no congresso essa semana e no meu crachá, na hora que você faz a inscrição, você escolhe que nome você quer que ponha. Eu sempre ponho Paulinho de Gaspari. Aí essa vez assim eu fiquei olhando e falei, cara, será que eu ainda tenho que ser chamado de Paulinho? Não tá na hora de virar Paulo, não, né? Eu fiquei nessa crise Paulo, também. né? Pastor Paulo de Gaspari. Então, deu uma crise, assim. Eu nem sei, como é que tá aí? Tá Dani Marques? Olha. No Quando Nasce um Coração tá Daniela. Daniela. E no Coração Vermelho tá Dani. Mas vocês estão com a primeira edição do Coração Vermelho, né? Provavelmente. Eu acho que a segunda edição foi Daniela. Mas daí não tem Princesa aqui, é Dani Marques. Eu tô Daniela Marques. Ela continua em crise. Tô em crise. Esses 2 primeiros foi antes de eu decidir, sabe? Então, quando for reimprimir o Tem Princesa, eu vou mudar. Ah, entendi. Ou agora não. é Daniela. Ou Tá não. bom. Você já fez 40 também, né, Dani? Não sei como é. Ponham aí nos comentários se vocês acham mais legal Dani ou Daniela. É verdade, eu vou pedir pro público, Aproveita a né? enquete, né? Viu? Uma outra dica que eu não quero deixar de fora aqui pra vocês é estabelecer uma rotina. Porque daí isso fica bom pra você, fica um lembrete pra você e um lembrete pra criança também, né? De falar, vamos ler, vamos ler. A gente faz isso aqui em casa com relação a devocionais. A gente sempre faz devocional no café da manhã. Sempre. Então é muito engraçado que às vezes quando a gente tá na nossa correria do dia a dia do trabalho, eles falam, hoje a gente não vai fazer devocional? Eu falo, nossa, é verdade, a gente vai sim. Então essa rotina meio que ajuda a gente a lembrar, a ler e tal, e tá junto com eles. Você imagina a criança desde bebê, por exemplo, pequenininhos, toda noite antes de dormir é a hora da leitura, ou depois do almoço. Isso vira um hábito da criança, assim, como escovar o dente, né? Isso, exatamente. É tão natural que ele vai pedir, né? Se você não fizer, ele vai falar, mãe, e a hora da leitura? Pai. O que a gente vai ler? É muito
muito isso. É muito legal. Tem uma outra dica que eu acho muito bacana, que é a roda de conversa da família sobre o que cada um tá lendo. Eu soube de algumas famílias que fazem isso, assim, em algum momento do dia, ou uma vez por semana, sei lá, é a hora de cada um falar um pouco sobre o livro que tá lendo. Eu achei super bacana essa ideia, a gente começou a exercitar aqui em casa, na hora do café da tarde, assim. Fala aí um pouquinho, como é que tá o capítulo agora e tal. E como a Raquel não liga pra spoiler, né, não tem problema, você pode contar todas as histórias pra ela. Conta tudo, ela ama spoiler. Mais alguma dica? Cara, é ter um livro sempre à mão, cara. Acho que é isso, é você se policiar pra você estar sempre lendo, ter livros fáceis, acho que tudo foi dito. Você ter um plano de leitura, não no sentido de que, eu tenho que ler um livro em tantos dias. Acho que pra algumas pessoas funciona, pra outras não. Mas a ideia é de que se você passar muitos dias sem ler, você tem que se sentir incomodado. E você pode pedir dicas com outras pessoas, né? Como o pessoal sabe que a gente curte ler, vira e volta, vem gente falando, eu tenho um filho de tantos anos, qual livro que eu leio pra ele? Ou então, eu gosto de ler isso. O que você acha que é legal pra eu ler e tal? É o que o Clube Ictus faz, né? Então... Assim, um pouco até além disso, se você conseguir pessoas próximas de você que topem ler os mesmos livros nas mesmas épocas, isso é muito legal. Que é o que o literário faz, né? Então, mas assim, você já falou isso várias vezes, assim, o fato da gente se forçar a ler um livro por mês, muitas vezes, principalmente em fim de livro, é um esforço, mas toda vez que a gente acaba, você fala, poxa, consegui mais uma conquista, sabe? Valeu. Tá pago, né? Tá pago. Tem um peixe grande que a gente entrevistou, ele falava assim, se declare auto-recompensas, do tipo, se eu conseguir terminar esse livro, eu vou poder comer um chocolate, sabe? Cada um sabe o que é uma boa recompensa pra si, sabe? Eu acho bem legal esse tipo de ideia, onde você se premia por atingir micrometas, assim. Tem a dica também que eu lembrei agora, falando de prêmios, sobre presentear pessoas com livros, né? Sim. Eu sempre faço exercício, né? De festinha de criança, de aniversário, sempre presentear com um livro. Ou quando os avós falam, o que eles querem de presente? Aí as crianças acabam pedindo. Vó sempre capricha no presente, né, vô e vó? Ela pede a coleção inteira do Percy Jackson. Boa. Dá um negócio ganhou completo. De Natal. Até o Clubinho Ictus, por exemplo. Às vezes você não tem filho em casa, mas você pode adquirir pra presentear as crianças da sua família. Isso é muito legal. Netos. Muito bom. E o negócio de abrir, os meus filhos, toda vez que chega a caixa do Ictus, eles ficam, a gente vai abrir e tal. Daí, porque o negócio de abrir a caixa e você lê uma coisa que não tem dentro, cara, é muito legal, muito legal. Muito bom. Teve essa semana um associado novo falou, você sabe o livro que vem? Eu respondi, eu sei, mas eu não vou falar, porque a experiência A surpresa é muito boa. Mas assim, esse negócio de você se dar um presente surpresa, né? Toda vez. É muito legal isso. Muito bom, gente. Bom demais gravar sobre esse tema, que a gente sempre curte muito falar. Espero que tenha ajudado vocês que estão ouvindo a terem novas ideias e ajudarem outras pessoas a desenvolver o hábito de leitura. Lembra que, assim, estamos na última semana do financiamento coletivo do livro da Daniela Marques, né? O Tem Herói Que. Vamos lá, gente. Entra lá, o link tá no post, segue a Dani no Instagram, é só clicar no nome dela aqui no post também, em irmãos.com, você vai direto pro Instagram dela. Também já conheça e faça sua inscrição no Clubinho Ictus agora no mês de agosto, tá quase no final do mês, mas ainda dá tempo de você fazer e pegar 50% aí na primeira mensalidade. Entra no clubictus.com.br/clubinho pra você ter todas as informações. Eu queria fazer um último jabazinho, sei que é concorrente, mas cabe no ouvido de todo mundo. A gente também abriu um podcast lá no Ictus, chama Conversa de Pescador. Que da hora! Nos dias 1 a gente divulga as entrevistas que a gente tem feito com os peixes grandes, e nos dias 16 a gente tá lançando histórias dramatizadas, já tem um de cada. É o Chico Gabriel que tá fazendo a edição pra gente também. Enfim, no seu agregador de podcast aí, ou no nosso site mesmo, você vai encontrar informações lá, chama Conversa de Pescador. Conversa de Pescador, olha aí, mais um podcast, cara, muito bom. No próximo Literário a gente fala mais sobre ele, mas conheçam também aí História de Pescador, novo podcast do Clube Ictus, e podcast nunca é demais, gente, nunca é demais, ouçam lá. E vem com a gente, eu falei que semana que vem é o Literário, mas não, a gente vai gravar semana que vem porque eu tenho uma viagem aí, mas
Mas o programa só vai no ar no dia 10 de setembro, tá? Semana que vem é podcast Cepal aqui em irmãos.com. Mas você vai lendo com a gente aí Livro dos Mártires pro próximo literário daqui 2 semanas. E a gente vai junto aí nesse desafio da leitura. Vamos ler, galera. Vamos ler e leia com uma criança. Não o Livro dos Mártires. Não, esse não. Não faça como o Tan, traumatizando a criança. Formando crianças com medo do futuro. Recadinho! Legal, bastante. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Recadinhos também sendo transmitido para os nossos melhores amigos do Instagram. Olha isso, mas o que significa ser melhores amigos do Instagram? Os melhores amigos são os parceiros mantenedores de irmãos.com que participam com a gente mensalmente, contribuindo financeiramente com o nosso projeto de irmãos.com também. Olha que massa. E como é que faz para eles serem um melhor amigo do Instagram? É só clicar no link que está aqui no post para você ir para a página dos mantenedores, onde você descobre como você pode contribuir. Pode ser pelo PagSeguro, pode ser pelo PicPay, ou pode ser mantenedor via Cepal. Você manda um e-mail pra gente com todas as informações. E aí, se tá na dúvida, caramba, é muita informação, eu quero ser um mantenedor, mas eu tô na dúvida, manda um direct pra gente que a gente explica tudo de novo por texto, não tem problema nenhum. E esse é o nosso trabalho missionário. Nós queremos levantar sustento a partir dele também pra continuar fazendo o que estamos fazendo. Inclusive, esposinha. pessoal. Na próxima semana, olha eu que tenho... coisa chique. Ele vai ganhar um título novo. Não, aqui eu sou mais humilde. Eu diria que eu vou encarar o maior desafio da minha vida. Olha isso, não foi ser pai, não? Tem esse também. Mas no ser pai, eu tenho a mãe junto, entendeu? Isso é verdade. Nesse aqui eu e Deus que está com a gente sempre, né? O Espírito Santo. Inclusive, é nessa promessa que eu estou depositando a minha confiança que ele estará com a gente sempre até o fim dos tempos. Porque eu vou para uma viagem missionária para a Ásia. Gente! Olha isso, gente. Vocês conseguem imaginar? Vai pra Ásia, cara, que massa. Eu nunca imaginei pisar na Ásia. Quiçá poder pregar na Ásia. Não, e ele vai ter que falar em inglês. Olha isso. Esse é o grande desafio. Eu vou participar de uma conferência na Malásia, onde eu vou representar missões na América Latina entre os conselhos missionários da OMF. Quem ouviu o podcast Cepal, o último, com o Steve e a Ana, a gente conversou um pouquinho com eles contaram um pouquinho sobre o trabalho na Ásia, sobre a OMF. Olha, gente, vale muito a pena ouvir esse programa, viu? E foi aí assim, a gente tava ainda começando a conhecê-los e tal, a gente já tinha trocado algumas ideias, mas depois daquilo surgiu essa oportunidade, porque a OMF, ela recebe os missionários da Cepal que vão pra Ásia, então nós somos parceiros, como Cepal, somos parceiros da OMF. E a OMF mandou a Ana e o Steve pro Brasil para mobilizarem missionários brasileiros para irem pra Ásia. Porque, gente, afinal das contas, o Brasil é um grande celeiro de missionários, né? Sim. Celeiro é uma palavra tão bizarra, né? É um grande plantação, né? Eu diria que está entre os... Se não for o maior, é um dos maiores enviadores de missionários hoje, o Brasil. Olha isso, que bonitinho, E vai acontecer essa conferência, esse encontro de todos os polos da OMF no mundo. São 18 polos que vão se reunir lá e eu fui escolhido, olha que honra, para representar missões na América Latina nessa conferência. Então eu embarco na quarta-feira à noite da semana que vem, vou para a Malásia, para Singapura e para a Tailândia também visitar os missionários da Cepal que estão lá. Então é um baita desafio, um baita privilégio. Eu tô super feliz e apavorado com a baita responsabilidade, porque eu vou pregar em inglês, vou dar um devocional em inglês numa conferência missionária com pessoas de todo mundo reunidas. Então é uma baita responsabilidade. Eu também vou participar de painéis falando sobre missões do mundo e tal. Então assim, a gente conta com vocês, porque dessa vez eu vou sozinho, a esposinha não vai junto. Ai, gente, vamos orar bastante, vamos orar pra Deus usar esse homem poderosamente. É assim, eu acredito no dom de línguas e vai acontecer, se Deus quiser. Eu estou orando mais do que nunca pelo dom de línguas. Porque, gente, na boa, uma coisa é bater papo em inglês. Eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente fala inglês. Consegue. Mas você já experimentou orar em inglês, falar em voz alta? Público. É um pouco tenso, Mas né? assim, eu estou contando com a Ana e o Steve, estou fazendo praticamente aulas diárias. Que eles são
muito sensacionais, né, amor? A gente tá se encontrando pelo Skype, ela está revisando o que eu vou falar lá, corrigindo o meu inglês, né? Gente, e mó ajudando bonitinho, que o inglês dela é britânico, é tão bonitinho. Aí meu inglês tá todo misturado, né? Que a minha base é americana, a base agora é misturado... Leonardo DiCaprio, agora mistura com Hugh Grant. Imagina como é que não é isso. Dessa mistura, mas o importante é se fazer entendido. Então, mais uma vez, orem por mim, orem por essa viagem, orem pelo poder renovado do Espírito Santo em tudo que a gente vai fazer lá. São 15 dias que eu vou ficar lá entre esses países. Vou ter a oportunidade de conhecer os centros de treinamento missionário da UMF e conversar com missionários. Assim, eu tenho certeza que, assim, pro nosso ministério vai ser um abrir de olhos incrível. A gente já é apaixonado por missões, vamos nos apaixonar mais ainda. E vocês vão me acompanhar também nos Instagram. Olha, é o mínimo que eu espero, viu? Muitos stories aí, eu quero acompanhar. Porque, assim, o fuso horário é meio maluco, né? Tipo, ele vai estar dormindo, eu vou estar acordando. Eu vou estar acordando, ele vai estar dormindo. Então eu quero muito te acompanhar, esposinho, pelo stories. Na Tailândia são 10 horas na frente, na Malásia 11 horas na frente. Então, quando vocês acordarem de manhã, vocês vão ver meus stories daquele dia que já está acontecendo lá do outro lado do mundo. Então, me acompanhem, vai ser muito legal ter vocês. Eu quero trazer muito conteúdo, quero trazer muito do que está acontecendo na Ásia. Um grande movimento missionário por lá. A necessidade é enorme, enorme. A quantidade de pessoas que tem nesses países são países super populosos e a maioria esmagadora nunca nem ouviu o nome de Jesus. É um grande desafio que acontece por lá e vocês nos acompanham aí nas redes sociais. E eu não quero só ouvir você falando de missões no Stories, porque eu quero ver você comendo comida exótica, hein? Tá aqui lançado o desafio. Será que eu vou comer grilo frito, aquelas gafanhoto? Taca ketchup, show, eu não sei o que tem lá, mas o negócio é assim, se for seco, eu encaro. Agora, se for viscoso... Ah, meu Deus. Tem essa dificuldade. Mais gostoso não é pra você, então. Aquela larva viva, gosmenta, nossa, assim, não sei, vamos ver. Não, nem deve existir, isso é coisa de filme. Coisa de filme, né? Olhos de... Indiana Jones, cérebro de macaco, essas coisas. E, gente, estamos chegando. Falta aí pouco mais de um mês pro nosso encontro de comunicadores, o Impulso, que vai acontecer no dia 5 de outubro em Campinas. E é muito legal ver a galera se inscrevendo. Já temos vários nomes confirmados que você pode ver no Instagram toda quinta-feira, no Instagram de irmãos.com. E se você curte comunicação ou se apenas se interessa por comunicação e quer passar um dia todo refletindo, trocando experiências sobre isso, faça sua inscrição em irmãos.com/impulso. E, esposinha, um pouquinho antes de gravar esse recado, o Will, lá de Angra dos Reis, me escreveu falando que está agitando uma caravana de Angra dos Reis do Rio de Janeiro para participar com a gente do Impulso 2019. Ó, que o pessoal de João Pessoa falou que quer organizar uma caravana para vir também. Ô, louco, de João Pessoa? Rapaz. Olha só. Então, se você quer organizar uma caravana, entre em contato com a gente ajuda a divulgar, vem com a galera. É um evento de um dia só, mas você pode chegar no dia anterior, ver onde ficar hospedado. A gente não oferece essa questão da hospedagem, a gente não tem condição de fazer isso. Se você é aqui da região e quiser hospedar pessoas na sua casa, escreve pra gente. A gente pode ajudar isso a acontecer. Mas se você está agitando uma caravana, fala pra gente, a gente divulga. E se você é da região de Angra dos Reis, eu pensava que ele passava pelo Rio de Janeiro, mas Angra está mais perto daqui. É um pouco, Então, se você é da região de Angra dos Reis ou está no caminho de Angra dos Reis pra Campinas. Tipo, sou de São José dos Campos. Exato. E quer uma carona. Eu tô tentando lembrar a cidade. Sou de Nossa Senhora Aparecida. Não, Aparecida do Norte. Isso. E você quer entrar na caravana de Angra dos Reis, entre em contato com o Will. O WhatsApp dele está aqui no post. É só você clicar, você vai direto pro WhatsApp dele, manda uma mensagem pra ele ou fala com ele pelo Telegram, no grupo de irmãos.com também. Ele está lá presente. Todo mundo que é apaixonado por comunicação e reino de Deus vai estar lá. Você vai conhecer. E é tão gostoso quando a gente encontra aquele amiguinho que a gente tem o mesmo assunto pra falar, né? Então venha, gente. É muito e se bom. você vai participar, já começa a ouvir ou reouvir os programas do Impulso do ano passado, porque a gente quer que esse ano seja uma continuação. E todo o conteúdo está no podcast irmãos.com aqui. A gente quer aprofundar mais a discussão. A gente não quer ficar mais só naquela área de temos que ser relevantes, temos que ser conectados com o que o mundo está fazendo e tal. A gente quer se aprofundar mais nessa conversa, então venha preparado com os programas anteriores para você continuar a partir daí essa nossa conversa também. E na semana que vem tem mais um episódio do podcast Cepal. Na semana seguinte tem o literário, depois um outro programa regular do podcast irmãos.com e depois o jet lag, e assim a gente continua a nossa rotina aqui do podcast irmãos.com. E a gente continua nos eventos, dando bottoms do podcast irmãos.com. Então esse fim de semana a gente vai estar no navio isso do Logos mesmo, Hope, em Santos. porque vai ter um evento lá do Vocari no navio. Se você quiser se inscrever, vocari.org.br/VOC
Hope. Vok Hope. Tudo junto? Ou Voshop? Voshop. Depois que eu fiz o link que eu percebi, tá, galera? E aí, se você estiver lá no navio do Logos, da Vem falar com a gente. Vem falar com a gente que a gente vai estar com Bottom de Irmãos. E vamos gravar também lá dentro no navio. do navio. Olha Podcastirmãos.com Inside onboard. on the Olha sea. isso. É isso aí, gente. A gente se vê aí nos próximos eventos e no próximo podcastirmãos.com.